Olá, alunos do segundo ano, retornando a nossa semana com as nossas videoaulas para contar para vocês como é que foi o resumo da nossa semana, né? Então, essa semana ela foi mais curta, não tivemos a segunda-feira devido ao feriado, né? Nós retornamos terça-feira com a aula de literatura. Na apostila de vocês, eu estou na sequência do parnasianismo, tá? Trabalhando o segundo autor da tríade parnasiana, tá? Que é o Raimundo Corrêa, ok? Ele segue a sua característica, né, da poesia com as suas interrogações, procurando saber o caminho do eu, né, no mundo, o para onde vou, como eu sou, essas questões filosóficas que são tão importantes e às vezes tão assustadoras para o ser humano. Nessas poesias, então, do parnasiano Raimundo Corrêa, nós encontramos essa situação, né, da parte que ele trata mais como filosofia, questões filosóficas, tá bom? Então, olha só, vocês vão encontrar a reflexão do filosófica do Raimundo Corrêa na sua apostila de literatura. Eu trabalhei nas páginas 34 e 35. Foram leituras, explicações, características do autor que vocês vão encontrar lá, que eu já comentei rapidamente aqui, tá? E olha só, o Raimundo Corrêa, ele tem uma poesia que é muito bonita, né? Que eu particularmente gosto muito, né? São as pombas, né? Quando que ao raiar do dia as pombas saem dos pombais. Aí ele faz uma comparação muito legal das pombas, né, com os sonhos. Só que são assim, os sonhos dos adolescentes, tá certo? Por exemplo, quando finda o dia, as pombas aos pombais, elas retornam, não é verdade? Agora, os nossos sonhos já não retornam mais aos nossos corações. Então é assim, às vezes a gente uma questão muito filosófica mesmo. Quando a gente é mais moço, na idade de vocês, adolescentes, tem-se muitos sonhos, muitos sonhos. Isso é uma característica não só da adolescência, mas porque na adolescência elas são muito mais doídas, na verdade, esses sonhos. Então, às vezes a gente tem um sonho numa fase da vida e numa outra fase mais adulta, esse sonho não se concretiza. Então, esse Raimundo Corrêa faz essa analogia, né? As pombas são os sonhos, né? Os adolescentes, né, que têm esses sonhos e com o passar dos anos esses sonhos não se concretizam. Só que, então, por isso que ele fala, no entardecer, as pombas para os pombais retornam. Agora, os nossos sonhos para os nossos corações, não mais. É muito bonita essa poesia do Raimundo Corrêa. Então, olha só, nós lemos, além dessa poesia, As Pombas, eu li outras, fizemos interpretação, trabalhando sempre a interpretação, ou alunos do segundo ano, vendo o que? De acordo com as características do movimento parnasiano, tá? É muito importante você fazer isso, porque é matéria de prova, e esse estilo literário tem características próprias, porque é um estilo o quê? De poesia, tá bom? Outra coisa também, aí eu trabalhei no Para Praticar, que é na página 42. Para Praticar, página 42, nós lemos a poesia Arte Suprema, também do mesmo autor, né, o Raimundo Corrêa. Aí eu trabalhei em sala as questões 1, 2 e 3. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, porque isso será matéria da nossa prova bimestral, tá? Então, olha só, o estilo parnasiano, ele é muito próprio, tá? Ele tem uma forma fixa, que são que é o soneto, né? Com 2 quartetos e 2 tercetos. A primazia, né, do parnasianismo é a objetividade, é a arte pela arte, e procura trabalhar sempre em cima de rimas, aquelas rimas perfeitas. Às vezes aparecem também as rimas imperfeitas, né? E sempre com versos o que? Decassílabos, onde a última sílaba ela é ato, né? A gente não conta. Então, essa é a forma fixa. E olha só, o rigor do vocabulário nas poesias parnasianas. São palavras escolhidas a dedo mesmo, para descrever mesmo aquele objeto de estudo da poesia parnasiana.
tá bom? Então, nesse dia, na terça-feira, eu trabalhei com o segundo ano, o Raimundo Correia, que é o segundo poeta da tríade parnasiana, tá bom? E na sequência, na quarta-feira, eu trabalhei português, tá bom? Na quarta-feira. Então, eu retomei com eles alguns exercícios da página 17, onde a gente tem os verbos não estavam declinados e de acordo com a leitura das frases, a gente tinha que ver qual que era o tempo e o modo verbal. Nós fizemos então agora os últimos que ficou para nós fazermos nessa aula de quarta-feira agora. A D, a E e a F, tá? E trabalhei também com eles o quê? A classificação da regularidade. Os verbos, os perfeitos, imperfeitos, os auxiliares, os defectivos, os abundantes, tá? Então, tomar cuidado na hora que a gente vai declinar um verbo, porque nem todos eles vão seguir o modelo dos verbos regulares, né? Que é primeira, segunda e terceira pessoa, você faz quase como um modelo só. Não é mesmo? Então, isso é muito importante você perceber na hora de você utilizar verbos nas suas orações e conhecer esses verbos também, tá? Isso faz parte da gramática do estudo de verbos do segundo ano. E essa parte nós trabalhamos na página 21 da sua apostila, que é a regularidade dos verbos. Isso é muito importante porque eles têm uma classificação própria, né? Eles são regulares e irregulares, eles são defectivos, eles são abundantes, outros então recebem o nome de anômalos, tá? Então, isso tem que ser prestado bem atenção na hora que a gente vai declinar o verbo. E na sequência também nós trabalhamos os tempos e os modos verbais. Trabalhamos principalmente os modos e os tempos verbais no indicativo, tá? Aí fizemos até uma conjugação no quadro do modo indicativo, peguei exemplos de verbos regulares para começar a retomar com vocês e para vocês relembrarem como é que se conjuga verbo. Tá bom? Comecei sim pelos verbos regulares para não apresentar tanta complexidade. Aí depois, nas próximas aulas, nós vamos trabalhando a classificação de regularidade dos verbos, tá bom? Então foi isso que nós trabalhamos na nossa quarta-feira com relação à gramática. Olha só, e também assim, ó, quero que vocês deem uma olhada, vocês vão achar essa parte da matéria, começando da página 17, depois da página 21, 22 e 23. Sigam essas páginas, porque foram essas páginas que foram trabalhadas na aula de quarta-feira. Vocês lendo direitinho, não haverá nenhum problema com relação à matéria, tá? Então, fica a dica para a língua portuguesa. Na quinta-feira, nós trabalhamos o quê? Produção de texto, gente. Olha só, a produção de texto, como que na sua apostila nós estamos trabalhando contos, né? Os contos, né? A estrutura do conto, personagens, aí lemos vários textos. E eu quero que vocês fiquem cientes disso. Quanto mais vocês lerem, maior facilidade vocês terão com relação à interpretação de texto também. E vocês vão estar adquirindo o quê? Conteúdo sociocultural, gente. E vocês estarão participando também de leituras de contos de autores nossos aqui importantes, tá? E na apostila de vocês, nós fizemos interpretação de vários contos. Nós trabalhamos naquela página, naquela parte do para aprimorar. Eu trabalhei as questões 1, 2, 3 e 4, que eram contos pequenos ou trechos desses contos que seriam para nós interpretarmos. E fizemos isso em sala de aula. Leitura e interpretação é muito importante para aluno de ensino médio. Tá bom? E olha só, como hoje no segundo ano foi uma aula só, mas mesmo assim rendeu bastante a aula com a leitura e a interpretação desses textos. Texto da Marilena Chauí, do Machado de Assis, tá? E são esses textos que vocês entrarão em contato lá no Para Aprimorar, nas páginas 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Então, esse foi uma base para vocês das nossas aulas terça, quarta e quinta dessa semana. Semana que vem a gente retorna, tá bom? Até mais!